Ô, Isabel, a gente esqueceu de dizer que a Rei e o Gi namoravam. Ih, imagina o sexo, Olivia. Esse é o High Low. O podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Merchior. E eu sou a Isabel Junqueira. Oi, Oli! Oi, Bel, tudo bem? Tudo! Nessa terceira temporada, a gente decidiu fazer mais um episódio sobre figuras importantes da história da moda. Fomos bem ambiciosas para esse episódio, porque a gente resolveu fazer sobre toda uma geração de estilistas. A primeira geração de estilistas japoneses que aparecem nos anos 70, início da década de 80, e que mudam a história da moda. A gente, na verdade, tem algumas pautas de história da moda, como o Dior, que está sendo sempre A gente vai sempre postergado, né? A gente sempre tá tirando o Dior da pauta. E dessa vez a gente resolveu trazer os japoneses por conta de diversas mensagens de ouvintes que pediram, né? Nos pediram para falar um pouco mais desses estilistas e ficamos muito felizes, né? A Isabel, vocês não estão, a gente não está em vídeo, mas ela está vestida apropriadamente para o tema, está maravilhosa. Estou toda japonesa. Toda japonesa. E Bel voltou há pouco tempo do apropriação cultural. Total, ela tá super toda apropriada. Bom, só para retomar, a gente comentou como a chegada desses estilistas, né, no cenário da moda parisiense choca, né, o mundo da moda, principalmente porque eles mostraram novas noções de beleza, né? Uma nova estética. Tem uma coisa bastante interessante nessa ideia de ruptura que eu acho, né, puxando um pouco da conversa que a gente teve sobre o Margiela e sobre a Antuérpia, né, os belgas na temporada 2. É uma frase que eu vi no livro chamado The Japanese Revolution in Paris Fashion, que foi lançado em 2004, da Yunya Kawamura, que a gente vai deixar lá nas referências, mas ela fala sobre essa dificuldade de entrada nessa semana de moda tão estruturada que é a Semana de Moda Francesa, né? A Semana de Moda de Paris. E assim como foi muito difícil até para os belgas, mesmo sendo europeus, né, entrarem nessa Semana de Moda, imagina o que não foi a entrada dos japoneses, porque realmente é uma semana de moda que até a época privilegiava muito uma estética europeia, né, Bel? Eu acho que pro Kenzo e pro Issey Miyake, que chegaram antes e trabalharam aqui, o Issey Miyake ele passou pelo Guy Laroche e pela Givenchy também. Ele foi para os Estados Unidos, trabalhou com Geoffrey Beene e depois voltou para o Japão para abrir o estúdio dele. E talvez tenha sido um pouquinho mais fácil. A Rei e o Yamamoto chegam em Paris no mesmo ano, desfilam em 81 no Louvre, e eu acho que é aí que tem essa ideia de um grupo japonês. Eu tava vendo uma entrevista com o Yamamoto e ele falou que ele só se deu conta, só teve a consciência de que ele era japonês quando ele foi para Paris desfilar. Porque tinha essa coisa, né, do grupo japonês. E eu acho que também pelo fato do Yamamoto e da Rei terem uma estética um pouco mais radical, talvez, né? Eu diria, inclusive, que eles têm, a Rei principalmente, né, mas o Yohji muito também na fala, eles têm eles têm uma posição um tanto anárquica, né? Eles têm um estilo muito punk. Iconoclasta. E não entendendo o punk ou anárquico como figuras que usam, né, camisas rasgadas com a letra A e a bola e cabelo espetado, né? A estética punk, a filosofia punk é uma filosofia de ruptura, né, de não se adequar às estéticas e às mentalidades, né, às definições vigentes, às categorias vigentes. Então, ter um lado de falar, não, eu quero pensar diferente, né? E eles trazem isso muito, né, do anárquico e do punk no tipo do tipo de coleção, né, nas coleções que eles desenvolvem. E eu acho que também tem uma questão de princípios
Se você pegar alguma fala do Issey Miyake em 82 e ver uma entrevista com ele em 2010, existe uma coerência. E eu acho que é a mesma coisa pro Yamamoto, é a mesma coisa pra Rei. Inclusive, eu tava lendo uma entrevista com ela na Another Magazine. Eu não sei se foi essa entrevista que você tinha falado outro dia. Não, eu falei do The Guardian. E aí ela fala assim: não tenho a intenção de abandonar meu ponto de vista, de ser outra coisa que não for as minhas próprias ideias, mesmo que isso signifique que eu vá sofrer, que eu vá ter um hard time. Eu acho que tem essa coisa de visão, né? Uma visão muito sólida do mundo. E ao mesmo tempo eu acho que uma visão, eu não diria triste, mas um pouco, e bem pé no chão, né? Muito pouco otimista. Eu não diria também pessimista, mas é uma visão muito de que... Real, assim, não existe muito esse lado da festa, né? Da fantasia. Da fantasia. E eu acho que uma das partes mais emblemáticas para mim dessa outra entrevista que você citou, né, do The Guardian, né, que você me lembrou que eu já citei em outras temporadas, e que eu uso muito, inclusive, para conversar com os novos estilistas, é uma parte onde a jornalista pergunta para a Rei: você ainda sente prazer com o seu trabalho? E ela diz de uma maneira assim, trabalho, rindo, né? Falando assim, mas ninguém, o trabalho não é para se sentir prazer. O trabalho é algo que você tem que fazer. Então você vai lá, faz o que você tem que fazer e vai embora, né? E ela fala literalmente, né? There is no pleasure in work. Né? Não existe prazer no trabalho. Eu vou te dizer que eu acho que é por isso que ela é que eu menos gosto do grupo. E você é que você mais é a sua favorita, né? É a minha favorita. Eu sou mais Team Yamamoto, Team Issey Miyake. E o Issey Miyake, eu acho que ele é o mais otimista, assim. Acho que o Kenzo talvez também. Mas eu acho que o Yamamoto, ele é bem otimista. Otimista? O Yoji, Isabel? Não, o Yoji não. O Issey Miyake. Ah, não. Você falou Yamamoto. Ai, confundi as bolas. Não, o Yamamoto ele talvez seja o mais pessimista. Mas eu acho que o Yamamoto, apesar dele, sim, ter essa coisa dark, eu acho que pelo menos ele tem humor. Eu não vejo tanto humor na Rei. Eu acho que o Yamamoto, o Yoji, ele tem aquela coisa de que eu comecei a fazer moda vendo a minha mãe... no pós-guerra, presa a uma máquina de costura, sem ter prazer nenhum naquilo que fazia. E ele entendeu que ele tinha que ganhar a vida, então ele ia costurar, porque é sempre uma coisa pesada. Não, é pesado. Mas eu acho, bom, vocês têm que ler também My Dear Bomb, a autobiografia que eu já citei no Moda Literatura. Não, gente, é dark, mas eu acho que ele tem um sarcasmo, sim. O Issey Miyake, eu tava lendo uma matéria no New York Times que saiu com ele em 1982, falando dessa coisa de princípios e valores. E aí ele fala assim em 82: eu não faço roupas bonitas. Eu não acredito em roupas bonitas ou em roupas da noite, roupas pra gala. Somente entre 5% e 10% do que os consumidores usam estão no desfile. Isso é old fashion, isso é uma maneira velha de pensar. Design não é um trabalho pessoal, é achar a solução para um problema. É lindo, né? É isso, o design é encontrar uma solução para um problema. E eu acho que tem algo que eles trazem que é muito bonito. Qual é o problema que eles enfrentam? Eu também acho de uma maneira comum entre todos eles. E aí eu vou citar uma frase aqui do Yamamoto, quando ele diz... quando eu comecei a fazer roupas, eu estava tentando proteger o corpo da mulher de alguma coisa. E eu acho que era do frio e do olhar masculino. Lindo, né? E assim, e a Rei também tem um lado muito... até que ela foi chamar a marca dela de Comme des Garçons, ou como os meninos. Como os garotos, os garotos. E aí tem uma matéria no New York Times da Judith Truman também, que ela fala... que tem frases muito bonitas. Ela é uma apaixonada pela Rei, né?
e ela tem uma frase do tipo... a moda de Kawakubo nunca teve a ver com a ideia de embalar o corpo feminino para a sedução. A gente está falando de uma reação principalmente a década de 70. Eu acho que quase todos eles, eu tenho a data precisa da Comme des Garçons, que a Rei abre em 1969. Então, ela abre, mas ela vai se estabelecer, porque a aparição dela, né, o primeiro show dela com o Yamamoto é em 81, então ela passa 10 anos, desde a abertura da marca dela, quando ela tinha 27 anos, até se apresentar dessa forma revolucionária na Semana de Moda de Paris. Então, esses 10 anos, desde o início da marca em 69 até 81, ela vive a década de 70, e eu diria que ela resiste à década de 70, né? Só para a gente ter essa ideia do que ela está passando, a gente está falando de uma época muito sexualizada. Quando a gente pensa da década de 70, a gente fala da geração hippie, a gente fala da geração disco, né? A gente fala muito também da geração punk, só que a gente está falando de uma geração que busca o amor livre, né? Em todas essas vertentes estéticas que aconteceram na década de 70, a gente está falando sobre a exposição do corpo. E aí, quando eles aparecem com o corpo coberto. Com o corpo coberto e nessa distância, né, entre a roupa e o corpo, porque a silhueta desses estilistas japoneses são silhuetas amplas, oversized, muitas vezes desconstruída, né? Essa é uma palavra tão assimétrica. Então, realmente não tem essa ideia da mulher objeto, da mulher que quer seduzir o público ou o homem. Inclusive, eles, até com essa questão de gênero, nem tem tanta diferença entre a moda masculina e feminina, né? Se você for parar pra pensar. Eu acho que... Com eles não tem grande diferença. Eles trabalham muito com tamanho único, isso é uma coisa muito japonesa também, do kimono, né? Que se adapta ao corpo da pessoa. E principalmente a história da cor, né? Do preto, que por mais que a Comme des Garçons ela tenha introduzido bastante cor e estampa depois, quando eles fazem essa primeira apresentação, eles são vistos como os estilistas que reinventam a noção do preto. Eles começam a mostrar numa semana de moda em 81, né, que estava falando sobre muita estampa, sobre mini saia, né? A gente está falando sobre Mary Quant, a gente está falando sobre Paco Rabanne, né, que é 60, 70, a gente está falando do próprio Yves Saint Laurent, a gente está falando sobre a estética da roupa justa, do corpo à mostra, da sexualidade, mas também do colorido, do dourado. E eles chegam com uma roupa que é completamente um tanto destruída, né? Inclusive o primeiro desfile da Rei de estreia em Paris chama Destroyed. A imprensa, né, denominou muito a estética desses estilos japoneses como Hiroshima chique. Exatamente. E aí a gente talvez possa puxar até para entender da onde eles vieram, que eu acho importante quando a gente fala dessa construção de novas estéticas, assim como a gente falou no Margiela, entender o mundo que eles viveram e o que eles estavam querendo confrontar. Todos eles nasceram ali na Segunda Guerra Mundial, a Rei em 42, o Kenzo em 39, Yamamoto 43, o Issey Miyake um pouco antes em 38. O Issey Miyake, ele nasceu em Hiroshima e ele tinha 7 anos quando a bomba atômica explodiu. Ele perdeu a mãe anos depois, ela morreu queimada, né, de radiação, acho que 3 anos depois. Ele também teve queimaduras por conta disso. O Yamamoto também, ele mal chegou a conhecer o pai. O pai dele saiu pra guerra, ele tinha acabado de nascer. Ele fala sobre isso no My Dear Bomb, ele só tem uma foto com o pai. E a mãe teve que sustentá-lo, né, como costureira, né, no desespero, no Japão. E aí a gente entendendo que o Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, era um império, né? Era um país muito fechado. Durante a Segunda Guerra, ele foi um ponto muito estratégico, porque
fica perto da China, fica perto da Rússia, perto da Coreia, perto dos países orientais. E primeiro ele se aliou, né, aos países que estavam... Eu nem diria que ele se aliou à União Soviética, mas ele se aliou anti-Estados Unidos, numa maneira de defender o seu império. E aí, né, como todo mundo sabe, acontecem as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, onde eles são... Né, foi a única vez que uma bomba atômica foi lançada no mundo, e foram nessas duas cidades, e isso acaba com o país. Para ter uma ideia, a população japonesa ela reduziu em 500 mil de pessoas durante a Segunda Guerra. E ela teve toda, né, um país muito pequeno, e ela foi completamente destruída. Então, essa geração ela está crescendo num Japão ocupado pelos Estados Unidos, né? Um Japão que se rendeu, ou seja, toda a moral, toda a ideia da força cultural, ela estava subjugada ao seu vencedor. Então, quando isso acontece, quando o Japão é ocupado, não é apenas uma ocupação dos Estados Unidos bonzinhos que vão chegar, vamos agora reconstruí-los, porque agora vocês entenderam que tem que ficar com a gente e não com os comunistas. Mas o Japão ele virou um palco, ele foi destruído, né, intelectualmente, moralmente, e ele começou a ser um celeiro para o desenvolvimento capitalista dos Estados Unidos. O Yoji fala muito sobre isso numa entrevista, na entrevista do BOF, em outras que ele deu, que ele não escolhe o preto porque ele decidiu vestir preto, mas porque ele sentia que os olhos dele estavam sendo feridos pela coloração das roupas americanas. Porque a ideia até então era... se reconstruir, a ideia do New Deal americano, né, que é para você sair de uma crise e você vencer economicamente, politicamente, de uma forma nacional, é você ser capaz de consumir, você criar família e consumo. Essa é a base da década de 60. Mas... família e consumo de acordo com as normas americanas. E eu vou até citar agora um trechinho do My Dear Bomb, que é a autobiografia do Yamamoto. Ele fala exatamente sobre ornamento, né? Que é uma coisa que ele detesta. Tudo numa roupa tem que ter sentido de estar ali. E aí ele fala, a ostentação de ornamentos e decoração na Europa são para mim nada mais do que uma brincadeira frívola, jogada com a herança cultural de uma raça saqueando outra. A crença que o ouro é algo belo não é baseado somente no fato de que é um material brilhante. Ela está enraizada no seu valor de commodity. Aí depois ele vai desenvolvendo e ele fala... Num sentido primitivo, a preocupação com aparências e ostentação das suas riquezas é uma característica amável da raça humana. Quando a prática se torna algo tão escancarável quanto hoje, me sinto constrangido. Eu evito pessoas... Agora essa é a minha parte favorita, tá? Que eu fiquei super triste quando eu li. Eu evito pessoas que usam brincões com designs geométricos modernos. Por favor, retire-os. Só depois podemos sentar e conversar. Aí agora eu peguei toda a minha caixa de biju e joguei toda fora. Ele também tem um grande problema com salto alto, né? Salto alto não entra. Mas eu acho que, em geral, os japoneses, enfim, pelo menos essa primeira geração, não é, assim, do salto alto. Eu acho que, inclusive, no primeiro desfile do Yamamoto em Paris, os modelos estavam descalças. A Rei e o Yamamoto já usavam muito, assim, para acessorizar os looks. Doc Martens. Eu acho que a guerra é muito presente, tanto na estética quanto no discurso deles todos, de entender que o mundo não é bom, né? E entender que a moda não é um lugar onde... eles vão encontrar uma felicidade frívola, mas algo que eles têm que fazer. É assim que eles trabalham, que eles encontraram, e é onde eles conseguem traduzir um certo discurso, mas ainda um discurso muito amargurado e ressentido desse Japão ocupado, né? Que é essa coisa que ele falou do ouro, que é se subjugar ao outro. E tem um livro que eu adoro, né, para quem quiser fazer esse contraponto estético, que chama
Política, pornô e protesto, a vanguarda japonesa no cinema na década de 60 e 70. E essa vanguarda japonesa, nesse mesmo momento onde eles estão se construindo intelectualmente, fala exatamente sobre a sujeição japonesa ao imperialismo americano, que é o salto alto, é o dourado, é o colorido, é a nação que venceu, né? E aí, na verdade, as jovens japonesas da década de 60, elas querem ser como o país que venceu, e elas não querem mais se alinhar a uma estética japonesa, porque se alinhar a uma estética japonesa é se alinhar a uma cultura que está subjugada a outra. E aí, em termos de cinema, por exemplo, a ocupação americana no Japão acaba em 52. E aí, mas, obviamente, fica um lastro, né, até a coisa se dissipar completamente. E aí você tem, por exemplo, o filme do Godzilla, em 54. Ou seja, é um monstro vindo atacar a cidade e destruir tudo. E aí, um pouco mais à frente, em 76, e aí é onde esse livro que fala muito do pornô e o protesto como o pornô como protesto, é quando a gente começa a ter, em 76, por exemplo, o Império dos Sentidos, do Najiro Oshima. O Império dos Sentidos, para quem não viu, vale muito a pena ver, é um filme maravilhoso, é muito erótico, mas ele fala muito de sujeição, ele fala muito sobre perversão, ele fala muito sobre... É como você estivesse sendo estuprado mesmo. Né? E eu acho que o sentimento desses designers é de estupro. Então, quando eles aparecem em Paris, eles estão indo na contramão da década de 80, né, em 81, onde a gente estava vivendo o auge dessa estética da ostentação, né? Porque aí, em 81, a gente começa a virar para o Mugler, já começa a virar para Versace, né? Para os grandes modelos, né? A gente começa já a falar de Wall Street. Eu li também um texto super interessante de uma antropóloga da Universidade da Califórnia do Sul chamada Through Western Eyes, Japanese Fashion in the 1980s. E ela fala sobre a recepção majoritariamente negativa, né, desses criadores japoneses na imprensa ocidental. Ela fala muito dos Estados Unidos, né? Afinal, ela é americana. E ela fala como nessa época do final da década de 70, início do anos da década de 80, como tinha um Japanese bashing. A imprensa amava falar mal do Japão, porque desde o século XIX e desde do Tratado de Kanagawa, que é o primeiro tratado em que finalmente o Japão abre 2 portos, né, para os Estados Unidos para fazer comércio, eles garantem seguranças aos marinheiros americanos, enfim, esse é o pontapé inicial. Depois o Japão ia pouco a pouco se abrindo e sempre teve, eu acho que o Ocidente em geral, mas principalmente em relação aos Estados Unidos, essa ideia de inferioridade da Ásia e do Japão em relação a eles, né? Então o Japão tinha que se atualizar, né? O fato dele estar secluso durante 220 anos, né? Que foi uma política chamada Sakoku, implementada no século XVII, acho que é no século XVII, sempre tinha essa ideia deles produzirem coisas inferiores às ocidentais. Aí, quando no final da década de 70, no início dos anos 80, é quando a economia e a política japonesa começa a ter mais confiança. E é quando eles começam a produzir eletrônicos, famosos pela qualidade, automóveis. E eu acho que a criação da moda também entra nesse contexto, né? E aí, nessa matéria dessa antropóloga americana que se chama Doreen Condell, ela analisa, né, a imprensa da época. É impressionante como os termos usados eram a ameaça japonesa, the Japanese threat. Isso para matérias de moda, tá? A invasão japonesa, a ofensiva japonesa. Tinham textos que eram abertamente xenófobos e outros com nuances, né? De uma inferioridade, né? Falando que é feio, que eles não entenderam nada. É proteção, né? Exatamente. É proteção, é o que a gente falou, das pessoas que acham que moda, né, não é
na verdade, um posicionamento político, né? Aí fica claro isso, né? E a mesma coisa com os belgas, quando a gente falou do Margiela, né? Por que é tão difícil você começar a incorporar dentro da sua estrutura, né, uma nova estética? Porque essa estética não vem de você. Você tem que ser conservador, né, se você está tendo algo para conservar. Então, eu acho que as grandes mudanças estéticas, geralmente elas aparecem de quem já não tem nada a perder, de quem chutou o balde. Então, não tem muito o que conservar. Então, na verdade, Paris, até então, e os Estados Unidos, eu acho que Paris tinha muito mais a conservar e os Estados Unidos tinha muito a construir, porque era um país até então também com uma estética também que estava em construção, né? Eu acho que todo o sistema econômico ele vai sendo validado pelos símbolos que as pessoas começam a comprar para incorporar na sua imagem, né? Quando acontece isso, se as pessoas começam a deixar de comprar roupas que têm uma validação de estética francesa para começar a comprar uma roupa que tem validação de outra cultura, isso é um problema. Porque o que começa a dizer é que as pessoas estão se relacionando com símbolos que foram criados em outro lugar. E esses símbolos, na verdade, são validações de filosofias nacionais, né? De projetos de nação. Então, quando os Estados Unidos ele vira essa grande potência vencedora depois da Segunda Guerra, ele está implementando o consumo como base principal, né, de ascensão pessoal, né? Então, você é alguém na década de 50 e 60 se você tem um carro, se você tem um puta liquidificador, se você tem uma televisão, aí você é alguém, né? Mas isso é o quê? São valores, não são valores normais do ser humano, são valores que existem para impulsionar uma economia com uma mentalidade capitalista até então, que estava sendo defendida principalmente para os Estados Unidos. Então, comprar esse dourado, esse balangandã, eu entendo hoje ter a raiva desse brinco. E é engraçado, quando a Rei foi homenageada, né, quando ela teve a exposição dela no Metropolitan, isso deve ter o quê? Uns 3 anos, 4 anos? 2017. Coisa... Nossa, esse foi... E quando teve o Met Gala, foi uma... Eu acho que tiveram, 2 ou 3 pessoas que vestiram como de garçom. Porque a estética princesa pairou. Não só princesa também, a bombshell, né? As pessoas porque isso é validação de cultura. Isso é validação de cultura, né? E geralmente a validação de cultura da mulher que é envelopada para sedução. Com corpaço, né? Que malha, que tá fazendo a dieta certa, né? E isso tudo é para manutenção da economia americana. E, gente, olha só, a gente tá aqui, a gente não é Estados Unidos, anti-imperialismo americano, quer dizer, anti-imperialismo americano eu sou contra. Mas não que a gente seja, né, ban Estados Unidos, né? Não é isso. Mas é entender. O que a gente sempre faz aqui no podcast é fazer com que a gente consiga ter uma análise um pouco mais profunda do que é se vestir, né? Da política envolvida no sistema de moda. Quando a gente pensa nos japoneses, onde eles vêm com roupas largas, escuras, né, sem muita estampa, sem muita alegria. Eles estão falando sobre uma realidade deles, assim como os 6 da Antuérpia também falavam de uma Bélgica que estava ali imprensada entre França e Alemanha, entre grandes potências, e estava tendo a sua cultura completamente subjugada a outras culturas, né? E eu acho que essa coisa dos japoneses entrando em Paris, esse choque, né, e esse confronto, principalmente dos jornalistas, é também entender o que muita gente às vezes fala de uma maneira errada, por que os brasileiros não conseguem fazer moda tão boa quanto os
europeus, né? Ou, né? Hoje em dia é só os europeus, porque os americanos também estão um pouco para trás, mas porque existe uma estética vigente. E enquanto a gente quiser ficar fazendo roupa de acordo com os princípios culturais de outro lugar, né? E com a matéria-prima de outro lugar, com o corpo a ser vestido, é de outro lugar. Né? Faz parte de outra realidade. Então, ao invés de a gente olhar para a nossa própria realidade e querer transformar o que a gente tem em algo de pulso, né? Em algo forte, potente, a gente fica querendo fazer o vinho Bordeaux. Não vai rolar, porque a gente não tem Bordeaux aqui. E eu acho que o que os japoneses trouxeram é isso. Não, a nossa realidade não é essa coisa colorida, bem feita e dourada, né? Ela é rasgada, ela é desfiada, ela é disfórmica. A Rei, ela tinha essa mania de fazer as roupas... Mania, né? Essa estética, né? Esse princípio de fazer as roupas torcidas, né? É um corpo que ele é torcido, que ele tem volumes nos lugares errados, né? É um corpo que é estranho, né? Que é um corpo dilacerado, que ainda acompanha até hoje, né? Ela é a man repeller por essência, né? Assim, ela é a primeira man repeller. E sabe uma coisa que eu acho muito engraçada dela, Bel? É que, assim, eu tenho certeza que ela fala inglês. Só que toda entrevista dela, ela leva um tradutor e ela se recusa a falar inglês. Então ninguém sabe se ela fala inglês, né? Mas eu acho isso maravilhoso. Sempre tem alguém com ela e a pessoa na entrevista fala: ela disse que ela não gostou da sua pergunta. Ela é que menos da entrevista, né? Porque até o Yamamoto, que também não é, que faz o misterioso, ele, assim, ele deu bastante, assim, até mais do que eu pesquisando, tem bastante coisa sobre ele. Vocês podem achar no YouTube. Várias entrevistas ótimas, inclusive. A gente vai deixar nas referências também, né? Uma outra coisa que eu acho interessante deles é a construção e a relação com o tecido. O Yamamoto, ele escreve muito bem. E nem tudo ele escreveu. Tem coisas que são transcrições de áudios, assim, que ele gravava. E tem uma parte que é muito bonita que ele fala sobre os tecidos. Ele fala assim como o homem vive e envelhece, um tecido também vive e envelhece. Aí ele começa a falar que é só quando o tecido envelhece, depois de 1, 2 anos, em que o tecido foi fabricado, é aí que ele revela a sua verdadeira beleza. Aí ele fala como ele tem ciúme das roupas de brechó e das roupas usadas, e que é um paradoxo, né, para quem faz moda e tem que cada 6 meses tem que ficar criando, né, uma roupa nova. No livro ele termina: eu gostaria de criar o próprio tempo no que ele faz. O Issey Miyake, ele, com pesquisa de tecido, tá em outro nível também. Ele tem várias linhas para início de conversa. Inclusive, pesquisando, eu não conhecia a metade. Ele se aposenta no final da década de 90. Eu achei várias datas diferentes, então por isso que eu vou falar no final da década de 90. Pra se dedicar única e exclusivamente à pesquisa tecnológica de tecido, tá? Chiquíssimo, mas isso também tem uma relação em todos eles, né? Todos eles, de alguma maneira, trabalharam com tecido, o que fala muito da cultura japonesa, né? Que sempre teve esse cuidado, o tecer para a cultura japonesa, os mantos dos imperadores japoneses, né? A fabricação do tecido sempre foi o registro da cultura, né? Por muito tempo. Então, tem é muito valioso, é cultural isso também, a relação com o tecido. Então, a relação deles com o tecido de qualidade também não é aleatória. Mas o Issey Miyake também tem... Tudo é material, tudo pode virar tecido também. Até a linha dele mais famosa, Pleats Please, assim, é poliéster. Puta poliéster, né? Puta poliéster, ele enobrece com a técnica dele lá, ele criou uma técnica de plissar. Ele é o rei das técnicas e dos processos. Ele criou uma técnica de plissagem que é completamente diferente. Ele não faz a plissagem e depois corta e junta tudo. Primeiro, ele corta, junta as peças, né? É assim que se fala? Me corrija se eu estiver falando errado. Ele faz a modelagem, corta e depois plissa. Corta e depois plissa. Então ele tem que pegar um tecido enorme, que aí depois vai diminuir, né? Quando virar a roupa,
Muito mais difícil. Assim, são roupas completamente práticas, funcionais, porque você enrola a roupa, enfia na mala, você bota na máquina. É muito mais acessível, óbvio, gente, pra gente, brasileiro, ganha em real, vai transformar isso em ien, pra gente sai caro, mas se você comparar com grandes marcas, assim, ele tá bem na parte bem mais barata. E nesse caso, eu acho que também existe uma inteligência, talvez alguns mais do que outros, mas o que me deixa muito impressionada, tanto no trabalho do Miyake quanto da Rei, é a relação deles com o negócio, né? Porque geralmente as pessoas pensam que os japoneses são muito conceituais e que por isso eles não vendem nada, né? E aí quando você vai vendo, por exemplo, essa história do Please Please do Miyake, é genial em termos de negócio, porque ele desenvolveu uma técnica, né? Ele desenvolveu um tecido, né? Que foi ele que desenvolveu esse poliéster especial para ele, e ele fez um negócio baseado que ele não tem que trocar o tempo inteiro. As pessoas querem exatamente aquilo. Ele vai trocando a cor de vez em quando, faz um detalhe ali. Um pouco a forma. Mas é muito pouco, né? E ele tem uma identidade muito forte. Mas isso também, em termos de negócio, é muito inteligente, né? Porque ele tem um fornecedor de tecido, basicamente, ele tem um processo técnico, e aí ele consegue fazer, que nem você falou, né, com que as peças tenham um valor agregado muito alto, mas ao mesmo tempo seja mais acessível, ou seja, roda mais, e ele consegue otimizar o negócio dele, né? E no caso da Rei, o que eu acho fantástico é que, apesar dela ter esse título de vanguardista e ter os desfiles mais malucos das passarelas, né? As pessoas olham e falam, gente, mas quem vai vestir isso? Né? É impossível vestir essa roupa e tal. Em alguns, né? Outros são mais palatáveis, mas, né, para audiência comum. Só que o que as pessoas não sabem é que por trás desse desfile de vanguarda tem um negócio gigantesco, né? A Rei, ela é casada com o Adrian Joffrey, que foi, na verdade, ele é da África do Sul, e ele conheceu a Rei, e no final da década de 80, início da década de 90, casou com ela, e, na verdade, ele começou a trabalhar na Comme des Garçons para ser gerente comercial, diretor comercial, né? Então, era aquele cara que olhou para ela. Obviamente não deve ter sido apenas isso, mas que olhou e viu um potencial de negócio gigantesco no que ela fazia. Porque ele disse que quando ele a encontrou na década de 80, ela tinha um séquito. Ela era vista como a musa, ela era uma entidade. Cult total. Cult total. Então todo mundo bacana gostava dela, mas ela ainda não tinha essa cabeça super empresarial. Então ele entra na história e eles abrem não sei se todo mundo sabe aqui, mas a Dover Street Market, que é que eles abriram em 2004 em Londres, que é uma loja conceito com essa ideia multimarcas, de multimarcas, né? É uma loja conceito com essa ideia de roupa de vanguarda, né? De estética de vanguarda, onde abriga diversas marcas que têm esse mesmo espírito revolucionário, né? Que a Rei conseguiu desenvolver. E aí depois eles abriram também em Tóquio e abriram em Nova York. E eles criaram uma das coisas que ele também trouxe para a marca, que foi muito inteligente, é uma forma das pessoas conseguirem viver o mundo da Comme des Garçons, não necessariamente sendo tão corajosas esteticamente para se vestir. Então ele cria o coraçãozinho com olhinho, né, junto com ela. E aí vira uma camiseta branca com um coraçãozinho com olhinho. Vira um Converse com o coraçãozinho e olhinho. Que é algo que é muito... Continua sendo a marca, né? Continua tendo a assinatura de vanguarda, mas também abre a possibilidade de pessoas menos vanguardistas e que não querem estar na rua de uma forma muito desafiadora, validarem a marca, né? E falarem, olha, eu também faço parte desse mundo. Isso, em termos de negócio, é fenomenal.
No caso do Yoji também, ele foi o primeiro designer a fazer colaboração com marca de sportswear, que ele fez com a Adidas, a Exatamente. Y-Tree, Exatamente. né? Então, assim, O que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver tudo a também ver. com ele. Mas o que eu acho interessante deles é que eles não ficam naquele lugar hermético, né? Que muitos designers ficam falando, não, É. essa é a minha estética e eu não quero que o meu trabalho seja visto como um negócio. Eu falei, gente, vai viver como? Então, eles têm essa capacidade de ter uma identidade de vanguarda, né? Eles não precisam tornar a marca deles um produtinho básico e mequetrefe. Eles continuam tendo uma identidade forte, mas uma inteligência de como fazer negócio. O My Dear Bomb, do Yamamoto, começa com um e-mail do Wim Wenders, né? O diretor. Eles até fizeram um filme juntos, o Wim Wenders e o Yamamoto, não fizeram? Fizeram o Notebook on Fizeram. Cities and Clovers, Eu não vi, lindo. eu não Nossa, vi. lindo, lindo. E é nesse filme de 89 que o Wim Wenders vai filmando o Yoji e ele fala que ele vai apresentar o filme antes da coleção ser desfilada. E aí o Wim Wenders no final pergunta para ele, você não tem medo que as pessoas possam copiar a sua coleção, porque elas vão ver antes de você desfilar? E ele diz, elas podem copiar, nunca serei eu fazendo. Arrasa, meu amor. Coração. Arrasa. Beijo, Milica. Mas aí nesse e-mail que abre o livro, o Wim Wenders parece super preocupado. Ele leu na imprensa, né, que ele viu que a marca dele estava com problemas financeiros. E a falência? E aí na página seguinte tem a resposta pro Wim Wenders. E ele fala, realmente, estava com muito problema, mas teve um investidor, um super investidor que entrou na empresa. E ele fala, realmente eu perdi, né, a propriedade da minha marca, não é mais minha. Mas ao mesmo tempo eu me sinto aliviado desse. Ele fala que é um peso, que é a heavy burden ter a marca. Aí ele fala que ele vê isso de uma maneira positiva. Quer saber? Não vai ter mais nenhum problema, não vai ter briga de herança na minha família. Eu acho que esse lado meio sombrio, né, que o Yoji ele fala muito sempre, que ele gosta de sempre estar na sombra. E às vezes ele sai da sombra, vai para o mainstream, tem o que tem que fazer, mas a criatividade dele só vem desse lugar sombrio e marginal, né? Mas eu acho que essa coisa japonesa, né, esse resquício da guerra e do imperialismo lá no Japão, traz neles algo que vem muito desse anárquico, desse punk que eu gosto muito, né? Então, assim, esse lado de, isso para mim é um trabalho e isso para mim é um peso, né? Ainda bem que tiraram isso de mim, essa relação meio que... dessa relação com a moda que não é esse frufru, essa felicidade toda. E ele tem uma frase que, para quem me conhece, eu acho que principalmente meninos da cacete, assim, eu sempre falo isso para os jovens estilistas, ele diz... As pessoas jovens, elas precisam operar na raiva. Para ser um estilista ou um artista, você precisa estar muito puto. Eu adoro isso. É difícil. As pessoas vão falar que você tá maluco, vão te achincoalhar falando que não é bom. Isso aconteceu em absolutamente todas as quebras de paradigma estéticos, todas, né? Todo mundo que vem com uma atitude nova, ele é confrontado por quem quer conservar, né, o que se estabeleceu. Então, as pessoas que estão dentro da rodinha não querem perder o seu lugar dentro da rodinha. E tem uma galera fora da rodinha que está falando, não, isso não faz mais sentido, a gente agora que vai entrar na rodinha. E aí existe esse momento de contenção, e esse momento de contenção é taxar de maluco, é taxar de que não sabe fazer direito, é falar que é feio, né? É diminuir, é dizer que aquilo não tem relevância nenhuma, até que... Então, se você não tiver muita raiva, né? E raiva não é uma raiva violenta, não é uma raiva de contra as pessoas, mas é uma raiva sobre um sistema. Se você não tiver muito puto, você rapidamente deixa
você desiste, sabe? Eu acho muito engraçado também que essa estética japonesa virou um estereótipo quase, né? E até no mundinho da arte que ama preto, é uma estética que você vê muito, né? Nas feiras de arte, as pessoas que... Você não acha? Acho. O chique, né? O chique virou se vestir, neutralizar, né? Que eu falo. Quem se veste todo de preto tá querendo neutralizar o discurso. Porque eles têm essa coisa intelectualizada, né? A moda nunca tinha sido tão intelectualizada antes deles. Exatamente. Então, mundinho da arte, ó... A gente sabe de onde Sugou. vocês tiraram tudo. O Yamamoto fez uma grande exposição no Victoria and Albert em 2011. E é muito impressionante como todos eles... Como não existe tendência, como eles não são guiados por tendências, você nunca olha assim numa sala e fala assim, putz, olha... Lembra como é que era os anos 80? Assim, não tem essa coisa, essa sensação de datado. Exatamente. Como sempre, assim, sempre vai ter em algum... Na maior parte dos estilistas, assim, pode até ser bonito ainda, mas você sempre sente um gostinho da época. Com eles, você não sente tanto isso. Assim como o Margiela, né? Assim como os belgas. O Margiela é verdade, Sobre essa parte também que a gente estava falando antes do Yoji, da relação do desapego, né? E a moda ser o trabalho e tal... Aí eu só lembrei também dessa coisa da Rei falar que... Ela sempre fala o trabalho, né? The work. Né? O marido dela, que estava traduzindo a entrevista que ela deu para o The Guardian, o Joff, ele fala isso. Ela sempre chama de trabalho. E aí, no final, a entrevistadora ela pergunta qual ela acha, como ela acha que ela vai ficar na história da moda, né? Como que o legado dela vai ser passado. E aí ela responde: eu não penso sobre isso. Eu não tô nem aí pra posteridade. Não é problema meu. Não é problema de vocês. Meu. E ela tem uma relação assim, não, eu vou morrer e pra mim dane-se o que ficar aqui. Eu vou morrer e dane-se. Mas é por isso que eu... mas assim, eu acho que também... É por isso que eu falei no início do episódio que eu acho que ela não tem humor nenhum. Quando eu falo que o Yamamoto ele tem um pouco mais, assim, você sente nas entrevistas que... Eu não concordo, Isabel. Você acabou de ler aí, ele falando que tirou um peso das minhas costas. Eu nunca vi o Yamamoto... Pelo amor de Deus, aquilo é uma tristeza só. Não é, Olivia. Eu tô tentando achar... Gente, a gente agora vai ficar aqui esperando a Isabel achar. Vocês vão me cobrar uma tirada. Uma parte bem poliana, tá? No Yamamoto. Enquanto isso, a gente vai se despedindo, enquanto a Isabel tá procurando aí. Gente, eu juro. Uma parte positiva no Yamamoto. Que vai demorar. Falando que ele... Gente, eu não tô falando capaz de fazer stand-up comedy, não, tá? Ela fala algo, inclusive, parecido com ele. Ela fala... O criador, para ele ter alguma esperança em fazer algo novo, precisa estar completamente dissatisfeito com a vida. Peraí, Olivia, não, gente, eu tô aqui querendo provar que o Yamamoto tem humor. Só essa tirada que eu falei. Eu evito pessoas que usam brincões. Desculpa. Gente, mas isso aí... É maravilhoso. Eu não sei se ele fala de forma irônica, não. Acho que é sério. Olivia, juro, peraí. Juro. Evito pessoas que usam bricões. Por favor, retire-os. Só depois podemos sentar e conversar. Eu juro que eu acho que é sério. Eu juro que eu levo a sério. Olivia, para. Eu fico imaginando que ele olha para aquele brinco e falando assim, sua americanazinha de merda, sai daqui. Sabe? Que isso? Tchau, Isabel. Acho que não tem mais. Isso porque a gente achou que não ia ter assunto. A gente não... Mas se vocês quiserem que algum dia a gente se aprofunde em algum deles, né? Assim, seria interessante também. Eu sou Yamamoto, eu sou Team Yamamoto ou Issei Miyake. Então vamos nas nossas redes sociais. Votem nos seus favoritos. Ou você e o Team Yamamoto. Coitado, o Kenzo a gente nem falou direito. Sim, gente, não dá pra falar sobre tudo. Tem o Yamamoto também, que Esse eu nem sabia, Yamamoto, eu queria que você tivesse falado sobre ele, nem... Ele ficou muito famoso porque ele fazia... ele fez muita roupa pro David Bowie.
Inclusive, ele fez uma colaboração. Sabe aquele desfile do Ghesquière no Japão? Deve ter uns 2 anos. Você lembra que ele fez uma coleção no Japão? Resort? Ele fez um resort no Japão e aí até ele fez uma dobradinha com ele em algumas roupas. Enfim, mas eu acho que seria interessante também a gente fazer um outro episódio. Aí vocês podem, nossos ouvintes estão livres para pedir, se quiserem, sobre a geração atual, né, de estilistas japoneses, que também são muito interessantes. Undercover, Eu amo. Junya Watanabe, quem mais? A Realage. Sakai, eu amo. Sakai maravilhosa, Realage. Deixem mensagens no nosso Instagram, no nosso site, que agora vai ter comentários também. Se vocês querem ver mais um episódio sobre os designers japoneses, quem sabe. Mas então tá, vou aposentar meu kimoninho. Tá lindo, Isabel. Tá A gente bom? vai deixar uma foto da Isabel no Instagram, tá? No Stories. Então é isso. Um beijo, queridos ouvintes. Beijo, Oli. Beijo, Bela. Até semana que vem. Até semana que vem.